Olá, finalmente bem-vindo à aula 3.1. Nessa aula nós vamos falar de equilíbrio geral e um dos modelos mais aplicados para equilíbrio geral e bastante simples, que é o modelo das trocas ou a caixa de Edgeworth. Então, nessa caixa de Edgeworth, nós vamos falar como é que ela funciona e como é que ela atua para dar uma ideia de como funciona o equilíbrio geral sob determinadas condições para a economia. Então, vamos lá iniciar essa aula daqui. Deixa eu mostrar a estrutura da aula primeiro, que ela está organizada da seguinte maneira. Nós vamos falar um pouquinho de equilíbrio geral, que é o ponto 1. O ponto 2, a gente vai falar da caixa de Edgeworth. Depois nós vamos falar de equilíbrio. E, finalmente, a gente vai ver conceitos finais. Vou dividir essa aula em duas também. Vai ser 3.1 para essas duas partes. E depois 3.2 para o equilíbrio e conceitos finais. Tá ok? Então vamos lá falar do equilíbrio geral. Na ausência de falhas, a eficiência de mercado que nós estamos falando na aula passada precisa ser garantida em termos de equilíbrio geral. Isto é, aquilo que eu mostrei que funciona para um mercado parcial de oferta e demanda, lembra que eu mostrei que a oferta e demanda atingia a eficiência ao atingir esse equilíbrio. Precisa ser garantido para todos os equilíbrios do mercado. Então, para qualquer equilíbrio parcial que você pense, essa parte aqui tem que ser garantida. Ou seja, nós temos que achar o equilíbrio em todos os mercados, pois o mercado é eficiente. Se nós não tivéssemos achado o equilíbrio em todos os mercados, quer dizer que alguma melhoria de Pareto pode ser feita. Então, por isso é a noção geral de que os mercados todos devem estar em equilíbrio. Tá? Outra maneira de dizer isso é que a eficiência nas trocas que nós vimos na produção e na composição do produto ao juntar as duas coisas precisa ser garantida para todos os mercados possíveis. Lembra que nós falamos que a TMS para quaisquer dois agentes A e B, entre quaisquer dois itens X e Y, tem que ser igual? Então, se isso tem que ser igual para quaisquer dois X e Y, para quaisquer agentes A e B, quer dizer que tem que ser válido para todo o mercado. A mesma forma se aplica para eficiência na produção e eficiência da composição do produto. Uma eficiência em todos os mercados não é trivial. Uma mudança em um mercado afeta necessariamente outros mercados que estão relacionados a ele. Exemplos aqui. Uma quebra de uma grande firma em uma pequena cidade afeta o mercado de trabalho nessa cidade. Nós sabemos que isso aconteceu aqui na nossa região do quadrilátero ferrífero, em particular em Mariana, por conta do desastre da barragem, que nós falaremos em uma aula sobre externalidades negativas. Então, o fato dessa empresa deixar de existir afeta o mercado de trabalho nessa cidade como um todo. Por sua vez, como isso afetou o mercado de trabalho, afeta o mercado imobiliário, o mercado de turismo, o mercado varejista e uma série de outros, funcionando como um efeito dominó, onde um mercado afeta o outro, que afeta o outro, que afeta o outro. Então, desequilibrando sucessivamente o mercado, que precisa se reequilibrar novamente sucessivamente. Leon Walras, no século XIX, formulou a lei de Walras, que afirma que em uma economia com N mercados, se todos os N menos 1 mercados estão em equilíbrio, o E10º mercado também estará equilibrado. Quer dizer, não pode estar desequilibrado o último mercado. Só ocorre porque não existirá excesso de demanda e excesso de oferta nesse último mercado. E ele precisaria garantir, então, equilíbrios em N-1 mercados. Porém, Walras não explicou como esses N-1 mercados chegariam ao equilíbrio. Outro economista, Francis Edgeworth, ainda no século XIX, bem no final, ele teorizou sobre o equilíbrio geral. A versão mais simples do equilíbrio proposta por Edgeworth é uma economia com dois produtos, dois consumidores ou firmas e uma dotação inicial. Então vamos ver como isso funciona. Foi construído o que se chama caixa de Edgeworth. Para construir a caixa de Edgeworth,
nós precisamos de dois produtos, vamos dizer X e Y, dois consumidores, no nosso exemplo chamaremos de P e Q, e existe uma dotação inicial na qual cada um dos agentes começa com uma quantidade não negativa dos bens. Então, antes de vermos essas equações aqui, deixa eu sistematizar a caixa de Edworth no meu slide vazio. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que é preciso uma dotação inicial. Dotação inicial, no caso aí, é a quantidade inicial com que cada um dos participantes dessa economia começa de X e de Y. Tá? Nós estamos falando que os participantes são P e Q. Tá? A gente vai dar nome para esses participantes, que são Pascal e Quitéria. Então a quantidade de X é uma quantidade que está fixa na caixa. A gente vai chamar isso de X total. Tá? O total de bens do bem X na economia. O total do bem X está dividido entre o que o Pascal possui, então é o X da dotação inicial de Pascal, mais o X da dotação inicial de Quitéria. Isso forma o X total. A mesma coisa funciona para o Y total. A quantidade do bem Y é dividida pelos dois participantes desse mercado de trocas puras, também chamado de puras trocas. Então eu tenho o Y do Pascal mais o Y da Quitéria, formando o Y total desse mercado. Essa parte aqui está dizendo apenas isso. O X total é dado pela soma das partes, o Y total é dado pela soma das partes. Esse X e Y total para cada um dos bens não será ultrapassada na caixa. Então vai ficar sempre esse máximo das quantidades. Dentro do que chamaremos de caixa, nós vamos colocar mais uma restrição que nós não colocamos ainda até agora nesse curso. Os consumidores possuem preferências estritamente convexas dentro dessa caixa. Vai ficar mais claro quando a gente vê os gráficos aqui de cada um. Tá? Bom, vamos retratar esse indivíduo aqui como Pascal. Tá? E X, vamos falar que X é a quantidade de bananas e Y é a quantidade de leite. Então, X é a quantidade, unidades de bananas e Y é o leite. É a economia da vitamina de banana. Tá ok? Então, o Pascal fica mais feliz à medida que ele tem mais leite e banana. Né? Nós sabemos isso pela teoria do consumidor que foi vista em micro 1. Então, à medida que ele tem mais bananas e mais leite, ele fica com uma curva de utilidade. Deixa eu fazer de vermelho aqui também. Ele fica com uma curva de utilidade maior. Então, a utilidade do Pascal cresce dessa forma. Se ele tem 4 litros de leite e 4 bananas, ele fica com uma utilidade passando aqui por o 3. Se ele tivesse 5 bananas e 5 litros de leite, ele conseguiria fazer mais vitaminas de banana e ficaria ainda mais contente nessa utilidade, o 4. Ok? Bom, a mesma coisa a gente faz para o outro consumidor, que é a Quitéria. A Quitéria, no caso, também gosta de bananas e leite. Então a Quitéria vai poder fazer a sua vitamina de banana também. Então, no caso, ela fica mais feliz à medida que tem mais dos dois bens, tal como o Pascal que nós mostramos lá. Bom, a caixa de Edworth começa quando a gente gira 180 graus o gráfico de um dos consumidores. Então, é pegar o gráfico, no caso ali, o gráfico da Quitéria, e fazer um giro de 180 graus a partir da origem. Então o gráfico da Quitéria vai ficar, na verdade, de cabeça para baixo, não é isso?
Então reparem que isso é muito importante para construir graficamente a caixa de Edward. Então a quantidade de bananas que estava no eixo horizontal inferior passou a ficar no eixo horizontal superior. Aqui estão as bananas. E elas vão crescer da direita para a esquerda. Então aqui é 0 bananas, aqui é 1 banana, aqui é 2 bananas, 3 bananas e assim por diante. Tá? O leite crescia de baixo para cima nesse ponto inicial. Aqui era 0 leite, aqui era 1, 2, 3 e assim por diante. Agora o leite ficou de cabeça para baixo. O 0 está aqui, o 1 vai estar aqui e está crescendo de cima para baixo, tá ok? Fiquem atentos a isso, porque muitos alunos confundem. Então eu girei o quadrante da quitéria e vou juntar os dois quadrantes dos dois consumidores. Olha só que interessante. Então o Pascal continua na orientação padrão, mas a quitéria fica numa orientação girada em 180 graus. Tudo bem? Aqui temos pontos que nós vamos representar para essa economia. Mas lembra que eu falei que a quantidade de x total nunca será ultrapassada? No caso aqui, a quantidade de bananas que existe nessa economia é 10 bananas. E a quantidade de litros de leite que existe nessa economia é 7 litros. E essas quantidades nunca serão ultrapassadas para essa caixa com essas dotações. Acontece que a dotação é representada tipicamente por W. Aqui está o ponto W. E fala o seguinte: o x inicial do Pascal são 7 bananas. O y inicial do Pascal são 2 litros de leite. Então o YP é 2 litros. Ok? Para a quitéria acontece o inverso. Se a quantidade total de bananas é 10 e o Pascal tem 7 bananas, então a quitéria representada lá em cima, lembra que é da esquerda para a direita, ela tem apenas 3 bananas. Então o xq igual a 3. E o yq da quitéria é igual a 5, pois o Pascal tinha 2 e ela tem os 5 restantes dos 7 litros de leite disponíveis para essa economia. Então está aqui, o ponto W no gráfico anterior é chamado de dotação inicial. Tá? Essas quantidades que eu representei no slide anterior estão representadas aqui também. XP igual a 7, YP igual a 2, XQ igual a 3, YQ igual a 5. Repare também que o Pascal tem muito de X e pouco de Y. Então ele está desbalanceado para mais bananas e pouco Y. Então se ele for fazer uma vitamina de banana, vai ficar com muita banana. Muito grossa essa vitamina. Em contrapartida, a quitéria vai ficar com uma vitamina muito aguada ou muito leitosa. Porque ela tem muito de Y e pouco de X. Muito leite para pouca banana. Então a quantidade total de X representada por XT e a quantidade de Y representada por YT é 10 e 7, como eu também mostrei no slide anterior. A ideia da caixa de Edward é mostrar como os diferentes indivíduos P e Q podem atingir o equilíbrio por meio das trocas. Antes de falar disso, vamos falar um pouco mais das preferências aqui que passam pela dotação inicial. Então, para nos concentrarmos só no que importa, eu vou desmanchar aqui o que eu escrevi antes, para você olhar apenas o que está dentro do gráfico. E eu vou mostrar aqui como é que funciona esse início. Então lembra o seguinte, naquele ponto W ali, é o ponto de start, é o ponto onde o Pascal começa e a quitéria começa. Tá? Lembrando que o Pascal tinha então mais bananas do que leite,
Então o Pascal começa com 7 e 2 e a quitéria começa com 3 bananas e 5 leites. Mas mais do que isso, deixa eu representar de vermelho aqui. Passando pelo ponto W, tem uma curva de indiferença do Pascal que dá para ele determinado nível de preferência. Passando por esse ponto W também, a quitéria tem uma curva de indiferença que está girada, lembremos que ela está girada, que passa por W e dá um determinado nível de indiferença para a quitéria. Vamos lembrar também que a utilidade da quitéria agora cresce de cima para baixo, ou da diagonal direita para a diagonal esquerda. E a utilidade do Pascal cresce de baixo para cima, ou seja, da diagonal esquerda para a diagonal direita. Então isso faz com que exista toda uma região vantajosa de trocas. Nós vamos ver como funcionam essas trocas na aula que vem. Até lá!